Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos uma parte importante, que é o Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 10 a 16 de junho. E só teremos duas partes: coragem, o que Jesus fez, e coragem, imite Jesus. Então, se você está com essas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos e vamos agora preparar duas partes importantes. Coragem, o que Jesus fez é a primeira. Ela tem 7 minutos e será feita à base de consideração. Então, se você está com essa designação, você pode escolher ou entre mostrar o vídeo ou fazer a leitura do texto. É opcional. Eu vou fazer a leitura do texto que diz assim: Ele entrou então em Jericó e estava atravessando a cidade. Um homem chamado Zaqueu estava ali. Ele era chefe de cobradores de impostos e era rico. Pois bem, ele estava tentando ver quem era esse Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo. De modo que correu na frente e subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, pois ele estava para passar por ali. Então, quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje tenho de ficar na sua casa. Com isso, ele desceu depressa e o recebeu alegremente como hóspede. Quando viram isso, todos começaram a resmungar. Ele foi se hospedar na casa de um homem que é pecador. Então, após a leitura, temos duas perguntas, aonde os irmãos terão a participação. Então, a primeira pergunta é: por que talvez algumas pessoas evitassem Zaqueu? Então, podemos responder da seguinte forma: porque ele era rico e não era estimado pelo povo. Isso porque em seu trabalho ele cobrava impostos deles, algo visto como traição e exploração em benefício do Império Romano. E ele não só era um cobrador de imposto, ele era o líder, o chefe dos cobradores de impostos. Então, com certeza, o ódio, a raiva dos judeus era maior ainda. E a pergunta parte B: mesmo assim, o que motivou Jesus a pregar as boas novas para eles? Então, Jesus ele percebeu que ele tinha fé, mesmo que fosse pequena, mas foi necessário para ele agir e agiu, subindo numa árvore. Jesus também queria aproveitar a oportunidade e mostrar que ele veio para salvar os pecadores, pois Zaqueu era um, e, agindo dessa forma, ele mostrou que ele era imparcial, deixando para nós um excelente exemplo. Então, após a consideração à base dessas perguntas, você pode passar para a parte final, que é o resumo. O que aprendemos de Jesus? Ou você explica mais alguma situação ou pede para alguém fazer a leitura. Precisamos ter coragem para pregar a mensagem do reino a todos de modo imparcial. Então, com certeza, Jesus ele deixa uma excelente lição para nós, principalmente nós que temos a oportunidade de evangelizar, levar a palavra de Deus. Não podemos ver posição social, cultura, etnia, a forma como a pessoa vive, se ela é de uma outra denominação. Nós devemos ser imparcial assim como Jesus foi. E se fizermos assim, com certeza, iremos atrair todo tipo de pessoa para a organização de Jeová. Vamos agora fazer a segunda parte, que é coragem, imite Jesus. Então, também será feita a base de consideração. Estaremos fazendo a lição 6. Ame as pessoas, coragem, confie em Jeová. O Espírito Santo de Jeová, ele deu poder para Jesus pregar. E é claro que hoje Jeová faz exatamente isso, pois pelas nossas próprias forças, com certeza, nós não teríamos essa capacidade, esse poder, essa determinação de fazer a vontade de Jeová. Mas mesmo assim, como humanos imperfeitos, às vezes podemos sentir medo de pregar
em determinada situação, em determinada circunstância. Se isso acontecer, o que podemos fazer? Veja só o que diz o livro de Atos, capítulo 4, versículo 29. Ou você pede alguém para dar assistência e fazer a leitura, ou você mesmo o faz. E agora, Jeová, dá atenção às ameaças deles e concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem. Então, precisamos pedir a ajuda de Jeová por meio de uma oração para que ele possa nos dar coragem. E assim, com certeza, iremos pregar confiando que Jeová irá nos ajudar, nos dando tanto coragem quanto Espírito Santo. Outro fator interessante, nós não podemos julgar as pessoas. Às vezes, antes de chegar na porta do morador, já conseguimos observá-lo. E dependendo de como ele é, de como ele age, a fisionomia dele, às vezes podemos passar direto e não falar com aquela pessoa. Então não podemos ter receio de falar com pessoas por causa de sua aparência, condição econômica ou social, estilo de vida ou crença religiosa. Mas devemos nos lembrar de 2 pontos. Jeová e Jesus podem ler corações, nós não, e ninguém está fora do alcance da misericórdia de Jeová. Então, se nós dermos atenção a essas 2 observações, podemos ter certeza que iremos falar com qualquer tipo de pessoa, assim como Jesus fez. E o último ponto, seja corajoso, mas tenha tato e cautela. Então, não entre em discussões. Quando estamos pregando a palavra de Deus, pode ser que a pessoa não dê atenção e comece a falar coisas para que possa nos tirar do sério. Infelizmente, alguns irmãos acabam ficando irritados demasiadamente e acabam discutindo. Então, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é pregar as boas novas, falar a respeito da palavra de Deus. Se a pessoa não quiser ouvir, a gente encerra a conversa de um modo educado. Se fizermos assim, podemos ter certeza que Jeová continuará nos dando seu Espírito Santo. Observe só o que diz 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom senso. Então, com essas 3 qualidades, poder, amor e bom senso, podemos ter certeza que iremos pregar com coragem, imitando Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui eu finalizo essas 2 partes e espero que possa ter sido de ajuda para você. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.